Bom dia, amigos do canal da Ceatec, Energia Solar, e estudantes da energia solar fotovoltaica. Estamos então hoje nessa aula dando prosseguimento ao dimensionamento de um sistema fotovoltaico. Na aula anterior, a gente entendeu como determinar o consumo médio de energia. Nesta aula, nós tentaremos explicar para você como obter os dados da irradiação solar na região onde você vai instalar o seu sistema. Então, começamos pelo Sol. O Sol fornece para o planeta atualmente 1,51 vezes 10 na 18, potência 18 kWh de energia. Isso é 1,512 vezes um monte de zero. Dizemos, na prática, que a quantidade de energia entregue pelo Sol na Terra por um dia corresponde a toda a soma de energia consumida pelo planeta durante um ano. Então é muita energia. E essa energia você sente na cabeça na hora que você está indo na praia, na hora que você está fazendo uma caminhada. É muito realmente, a intensidade é bastante grande e ela é praticamente hoje não aproveitada no Brasil. Então, a radiação solar, ela atinge a superfície do nosso país com intensidades diferentes. Ela varia de 4 kWh por metro quadrado dia nas regiões assim com menos intensidade solar, que é a região sul, por exemplo, e chega a ultrapassar a marca de 6 kWh por metro quadrado dia na região norte e nordeste. Isso eu estou falando de média, porque obviamente que na região sul, no verão, a gente tem uma irradiação bem mais forte que isso, bem mais alta do que 6 kWh por metro quadrado dia. Então, como nós, na aula anterior, nós determinamos o consumo médio de energia de um cliente, seria interessante também a gente trabalhar com a média de irradiação. Porque se a gente dividir um pelo outro, a gente já vai ter a quantidade de placas fotovoltaicas ou módulos fotovoltaicos, ou o tamanho do sistema fotovoltaico que a gente vai ter que instalar no nosso cliente baseado na irradiação solar naquela casa e baseado no consumo de energia também daquela casa. Então, nós podemos trabalhar com a média. Nessa aula de hoje, nós vamos ensinar como determinar a irradiação média na sua casa ou na casa do seu cliente. Isso não leva em conta, por exemplo, a orientação do telhado do seu cliente, se é norte, se é sul, se é leste ou oeste, isso é chamado de azimuth, e também não leva em consideração a, a inclinação desse telhado, nem as árvores, nem as sombras de prédios em volta. Então, isso é apenas a determinação da irradiação média em cima do terreno onde vai estar localizada a obra ou onde já está localizada a casa do seu cliente. Tá certo? Pois bem, é, dito isso, nós aprendemos na aula anterior que o consumo médio do nosso cliente era de 10 kWh por dia, lembra? Lembra daquela marquinha? Portanto, se você está na região sul-sudeste e se você quer apenas ter uma ideia do tamanho do sistema fotovoltaico do seu cliente, pegue aquele consumo que você obteve na aula anterior de 10 kWh e pegue a menor situação de irradiação aqui da região sul-sudeste, 4, por exemplo. Está vendo ali? Pois não. Então, divida o 10 por 4 e você já tem uma ideia de que a potência instalada fotovoltaica na casa do seu cliente vai ser em torno de 2,5 kW. Tá? Isso é apenas uma estimativa. Obviamente que a gente não sabe qual é o telhado, a inclinação dele, se tem sombras em volta. Seu cliente entrou na loja e perguntou: me dá uma ideia de quantas placas fotovoltaicas eu vou ter? Bom, você vai ter que colocar 2,5 kW. Cada placa fotovoltaica ela tem a potência específica. Normalmente as placas que a gente encontra no mercado, ou elas são de 250 watts. Nesse caso, se você tem que instalar 2,5 kW, você vai precisar de 10 placas fotovoltaicas de 250 watts cada uma. Ou, se você está utilizando as placas mais modernas hoje no mercado, que tem em torno de 330 watts cada uma,
você vai precisar de 3 placas para cada quilowatt. Então, como não pode ser 7,5 placas, ou você coloca 8 placas, que vai ficar bonito no telhado, ou você coloca 7 placas, que vai ficar feio no telhado. Então, isso a gente vai explicar mais adiante para vocês. Então, de uma forma assim muito básica, se você quiser apenas ter uma ideia, é isso. Pega o consumo diário de energia do seu cliente, divide pela irradiação mais baixa da sua região. Se você está no sul-sudeste, pega esse 4 que está aparecendo aí, e você então vai ter 2,5 kW de potência instalada. Porém, se você quer saber em detalhes como se calcular isso, então arregace as mangas, porque o estudo não é muito fácil não. Então você vai ter que fazer essa aula que vem aqui adiante, pelo menos umas 2 vezes para entender bem. Vamos lá então? Pois bem, a irradiação solar, ela pode ser aproveitada de uma forma variada aqui no nosso, pela tecnologia que a gente tem. Pode ser a fotovoltaica, pode ser a fototérmica. Na fototérmica, nós temos aqueles aquecedores de água que ficam no telhado, recebem energia do sol e transformam isso em água quente. Muito comum, há mais de 10 anos que o Brasil tem isso, e o Brasil aproveita com muita maestria essa questão. Depois nós temos a geração indireta de eletricidade, que são essas placas concentradoras, os espelhos concentradores da energia solar de um ponto, e ali a gente coloca a água em ebulição, gera vapor e gera energia a partir desse vapor. E temos a geração direta de eletricidade, que é o efeito fotovoltaico. Pois bem, esse aqui é o exemplo de um aquecimento de água baseado na irradiação solar. Esse aqui é um exemplo de sistemas que aquecem a água para geração de energia, que é chamada de radiação solar concentrada. Está crescendo bastante também, principalmente nas áreas desérticas. E aqui nos interessa mesmo, que é o efeito fotovoltaico. Nós construímos um, uma célula que ela utiliza um semicondutor, no qual a camada de silício tipo N fica de um lado e a camada de silício tipo P fica do outro lado da placa. Essas placas são bem fininhas e vocês, ao olharem o módulo fotovoltaico, vocês vão ver que ele é composto por várias pequenas plaquinhas, ou várias pequenas células, como a gente chama. E essas células elas têm uma característica. Quando colocadas, expostas à irradiação solar, elas são capazes de fazer com que os fótons excitem os elétrons e os elétrons se movimentam da camada P para a camada N, gerando então uma corrente elétrica. Se você colocar isso aí através de uma ligação com vários fios, ligando em série, você vai obter no final uma corrente elétrica em corrente contínua, tá bom? Então ela funciona assim, ó. A irradiação atua sobre as placas fotovoltaicas e ela é sensível às nuvens, é sensível à chuva. Não quer dizer que ela não gere, ela gera, mas ela obviamente que ela gera muito melhor quando você tem, por exemplo, a radiação direta que aparece aí, o sol incidindo diretamente sobre as placas fotovoltaicas no telhado da casa. Porém, quando a nuvem passa na frente, nós não temos mais a radiação direta, nós temos a radiação difusa. Também gera energia. E ainda mais, se essa energia for refletida, seja pela superfície do mar, seja por um rio, ou mesmo naquelas janelas espelhadas dos edifícios que a gente vê nas cidades. Essa é chamada de radiação refletida. Pois bem, a energia do Sol, ela é medida em quilowatt-hora por metro quadrado dia, como vocês viram naquele mapa que a gente mostrou lá na frente. E ela varia no Brasil em torno de 2,5 kWh nos dias de inverno muito rigoroso, coberto com chuva, até um valor máximo de 6 kWh, 6,5 kWh em algumas regiões do nordeste do Brasil, na Bahia, no Ceará, por exemplo, Maranhão, na região semiárida, e que nós atingimos valores assim extremamente altos, valores somente comparáveis às melhores regiões da Terra, como o deserto Saara ou o topo dos Andes no Chile.
Para que a gente possa determinar quanto dessa energia atinge a obra onde nós vamos instalar as placas fotovoltaicas, nós precisamos buscar essas informações em algum lugar. Os satélites da NASA, principalmente, eles já estão há mais de 10 anos medindo a quantidade de recurso disponível da energia solar aqui na Terra. Eles circulam várias vezes por dia em volta da Terra e fazem medições. Então, provavelmente na região muito próxima da sua casa ou da casa do seu cliente, o satélite, esse que faz a medição do recurso solar, ele já passou dezenas, às vezes centenas de vezes ali perto ou bem em cima dessa região. E cada vez que ele passa, ele tira uma medição. E essa medição, ela é colocada numa base de dados, que ela é conhecida por SWERA, SWEARE, SWERA. Então, você pode ter acesso à base de dados do SWERA diretamente, ou você pode buscar, a partir das coordenadas da sua casa ou da obra do seu cliente, esses dados já foram colocados num Atlas Solarimétrico, que é uma base de dados ou é um livro impresso. Você pode ir ali buscar, conhecendo a coordenada geográfica, ou seja, a latitude e a longitude desse local da obra, você vai no Atlas Solarimétrico e determina facilmente qual é a irradiação solar, agora não mais a média, mas sim a exata, mês a mês ou dia a dia, em cima desse local. Só que você obtém os valores brutos, que são a irradiação que ela atinge aquele terreno. Ela não leva em conta a orientação azimutal e nem o sombreamento do local. Também não leva em conta a inclinação do telhado. Isso então nós vamos aprender na próxima aula. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar o Atlas Solarimétrico e como determinar a radiação bruta em cima desse terreno. Na aula seguinte, nós vamos falar sobre exemplos de software que a gente tem disponível ou aplicativos para celular que ajustam essa radiação bruta que nós obtivemos aqui à condição exata do seu cliente. E isso você vai ter condições de fazer na próxima aula. Primeiramente, a gente precisa saber que o Atlas Solarimétrico ele é compilado levando em consideração a latitude, que é a posição da casa ou da obra em relação à linha do Equador, que é essa linha horizontal aqui. Então, a latitude são as várias faixas horizontais que cortam a Terra. E a longitude também, o Sol varia em função da longitude, pelo menos ao longo do dia, e elas são essas fatias verticais que a gente observa aqui. Tá? Então, a latitude ela determina se nós estamos no norte ou no sul, e a longitude determina se nós estamos no leste ou no oeste. Por convenção, a gente sabe que a gente tem que entender que a região sul, onde nós estamos aqui, América do Sul, ela tem a latitude negativa e a longitude negativa. O caso extremo, que é o caso da Europa, onde toda essa questão de tempo começou, marcação de tempo e organização da Terra, nós temos então a latitude positiva e a longitude positiva. No nosso caso, nós sempre vamos utilizar a latitude com o sinal menos na frente e a longitude com o sinal menos na frente, tá certo? Pois bem, como é que nós vamos determinar a latitude de uma determinada casa ou dessa obra? Primeira coisa, você vai pegar a conta de luz do seu cliente, no caso aqui esse João da Silva, e vai observar ali, ó, Rua Luiz Gonzaga 14, bairro Guarani, cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Essas informações aqui, ó, são mais do que suficientes para você entrar num software que é o Google Maps ou o Google Earth, por exemplo, e determinar a latitude e longitude deste local onde a gente vai instalar a obra, onde a gente vai instalar as placas fotovoltaicas. Com base, por exemplo, no Google Earth aqui, ó, a gente entra no software, digita lá em cima Rua Luiz Gonzaga, número 14, Guarani, ele vai trazer aqui uma foto do local obtida pelo satélite, no local onde a gente vai fazer a instalação. E aqui embaixo ele traz a latitude, 29 graus 40 minutos 17,03 segundos, sul,
E a longitude de 51 graus, 7 minutos, 52 segundos, 52,17 segundos oeste. E ela diz aqui, ó, elevação é zero, ou seja, ele está no nível do mar. Esta informação aqui, ela já é suficiente para nós entrarmos no Atlas Solarimétrico e termos uma ideia de qual a irradiação solar nesse local aqui. Vamos lá então. Só que é melhor que dentro do Atlas Solarimétrico, como os dados são todos em graus decimais e não em grau, minuto, segundo, o ideal seria que você entrasse na configuração do software Google Earth e mudasse a determinação em vez de graus, minutos, segundos, e sim em graus decimais. Mude isso aqui e volte lá na casa da família Silva. Com isso você vai obter a latitude e a longitude. Se você não quiser fazer isso, pega esse valor que tem aqui, ó, 29,40,17,03 aqui embaixo e faça a seguinte conversão. Pega o 20,32 divide por 3.600, soma com 40 dividido por 60 e mais os graus. Você vai obter isso aqui, ó, 29,672. O sinal negativo, a gente já explicou, é porque a latitude é sul. Faça a mesma coisa que na longitude. Olha aqui, ó, 51,07, 52,17. Divide o 50,85 por 3.600. O 7 por 60 e o 51 soma direto. Vai dar 51,131. Menos porque nós estamos no lado oeste. Tá? Então vamos adiante. Com base nessas informações, nós vamos abrir o Atlas Solarimétrico, vamos procurar a página correspondente e vamos ali obter o valor da irradiação. Dá muito trabalho isso, né? Então a gente tem uma solução melhor. Dentro do site da Ceatec, que é o www.ceatec.eng.br, nós vamos disponibilizar ali o Atlas Solarimétrico brasileiro em formato Excel. São milhares de células. É uma planilha bastante grande, mas que ela tem uso liberado para todos. Então não é protegido, você pode ir lá. Ela foi feita com base na SUERA, que é esse instituto de medição que obteve os dados a partir dos satélites, tá? Então, vamos pegar então a planilha Excel do Atlas Brasileiro de Energia Solar. Essa aqui é a primeira página do livro impresso e nós vamos usar então os dados em Excel. Existem três planilhas diferentes. Existe uma que nós chamamos global, que é a irradiação somada naquele local. É essa que nós vamos utilizar. Aqui está indicada a seta provável da família Silva, onde a gente quer obter os dados de irradiação, e é isso que nós vamos procurar agora. Para isso, essa aqui é a planilha, tá? É a planilha do Atlas Solarimétrico global, medida a 10 km de altura pelo satélite, no Brasil. Então, uma forma da gente calcular exatamente a longitude e a latitude obter qual as células que contém a latitude e a longitude no nosso caso, a melhor forma de fazer é ativar os filtros do Excel. Então, clique aqui em classificar e filtrar e coloque aqui, gente, ó, na parte de ele vai colocar todas essas setinhas nas diversas colunas. Você clica na coluna de longitude, está tudo selecionadinho aqui, e você vai fazer isso aqui, ó. Clique em filtros de número e coloque está entre. Nós obtivemos aqui no slide anterior que a longitude é 51,131, né? Então vamos aqui no filtro e nós vamos colocar aqui, ó. Quando a gente clica no filtro está entre, vai aparecer aqui a longitude é maior ou igual a, é menor ou igual a. Você vai colocar aqui, ó, é maior do que 51,2 negativo e é menor do que menos 51, tá? Coloque isso aqui e clique OK. Você vai ver. Ah, e agora vamos fazer a mesma coisa para a latitude. A latitude nossa está marcada aqui, 29,672. Então vamos ali na frente, vamos colocar a latitude entre 29,8 e 29,5, tá? Também vamos clicar OK. Com base nisso, o Excel vai trazer
esta linha aqui, ó. Entre 51,2 e 51 vai aparecer essas opções aqui de longitude e ela vai apresentar essas opções aqui, ó, de latitude. São todas essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 células que atendem essas condições que a gente colocou aqui, ó. Ou seja, fica entre a longitude essa aqui e fica entre esta latitude aqui. Esses 8 pontos significam o quê? São pontos em que o satélite passou em cima e obteve a medição. Infelizmente, nenhum deles, desse ponto que o satélite passou, fica exatamente em cima da casa do nosso cliente, mas fica muito pertinho. Então é difícil que a pequena distância que vai acontecer ali, que a gente vai medir, ela vai afetar muito a irradiação. Mas se a gente quer fazer um serviço bem feito, nós vamos pegar estes pontos aqui, ó, de latitude e longitude, que aparecem aqui, esses 8 pontos, e nós vamos colocar então os marcadores lá no Google Earth, tá? Tomem aqui esses valores, anotem todos eles, e aí abram lá de novo no Google Earth e coloquem os marcadores exatamente nesse ponto que aparece ali, ó, tá? 29,71, 51,15, tá? Não se esqueça de utilizar o sinal negativo ou sul, norte, oeste, leste. No nosso caso, nós vamos usar sul e oeste ou sinal negativo. E aqui não pode usar vírgula, tem que usar ponto, tá? Com isso, você vai pegar cada um desses pontinhos aqui, ó, e vai colocar no marcador. Então, esse aqui é o marcador 5, que aparece aqui. É esse pontinho que vai aparecer aqui, ó. Então, nós temos o 5, temos... Vamos pegar um aqui, ó. O ponto 1, tá aqui ele. Observe que o ponto da família Silva fica aqui. O ponto 1 está um pouco longe, o ponto 2 está um pouco longe. O ponto 4 e o ponto 3 já estão bem pertinho. O ponto 5 me parece que está mais pertinho ainda, né? E aí o 6, o 7 e o 9, eles estão fora da cidade. Aqui está a cidade de Novo Hamburgo, tá? Então, vamos medir agora a distância pelo próprio Google Earth. Coloquem a opção de régua e meçam a distância do ponto 3 ao ponto onde fica a casa da família Silva, meçam o ponto 5 até a casa da família Silva. E vocês vão ver que deu apenas, ó, 5 quilômetros. Ou seja, o satélite ele passou e mediu esses vários pontos. Mas esse ponto aqui, particularmente, é o que tem as melhores medições, porque é o que fica mais pertinho, apenas 5 quilômetros. Então, esse é o ponto que a gente vai considerar. Voltando lá, o ponto 5 é no Excel, no Atlas Solarimétrico, a célula 85.827. E ela tem esta latitude, esta longitude, e ela nos traz aqui, gente, olha, a irradiação no mês de janeiro. Lembra que eu falei que no verão essa irradiação subia bastante? Ela saía daquele 4 que a gente usou como média. Nós estamos aqui com 6,75. No mês de fevereiro, 5,84. Por que é importante a gente considerar essa irradiação mensal aqui, ó? Porque justamente nos meses de janeiro e fevereiro são os meses que a gente tem maior temperatura, são os dias mais quentes do ano. Então é o dia que a gente são os dias que a gente vai usar muito ar-condicionado. Obviamente que se eu for utilizar uma irradiação de 4, eu vou ter muito mais placas fotovoltaicas no verão do que eu preciso, porque a irradiação aqui é maior. Ao passo que no inverno, olha como cai, ó, 2,8, 2,7, para depois começar a subir de novo. Então, a média é interessante, mas a gente ter o valor exato, ela nos dá um projeto mais bem elaborado. Muito bem. Com isso, nós temos que, na planilha que a gente vai compor, com um exercício com isso tudo, de um lado, o consumo de energia que teve na casa da família Silva na aula anterior, e agora nós temos a quantidade de energia disponível na casa dele, através da latitude, da longitude, a célula mais próxima do Atlas Solarimétrico tem esta latitude e esta longitude, e ela é representada pela célula número 85.827.
Nós vamos pegar aquelas informações que a gente obteve aqui e vamos transcrevê-la para cá, para uma outra planilha. E esta é a irradiação solar global no endereço do nosso cliente. Essa planilha que eu estou falando para vocês, alguém já baixou na aula anterior para cálculo do consumo de energia. Eu sugiro então que baixem essa nova planilha que está disponível no nosso site para o cálculo da irradiação solar. E nós vamos pegar esses valores aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, até dezembro, anual, primavera, verão e outubro, e vamos colocar nessa nova planilha que a gente vai disponibilizar no site para vocês. Ela não considera, portanto, gente, ó, sombreamento. Pode ter uma árvore ali em cima da casa de vocês, nós não estamos levando isso em conta. Ela não leva em conta orientação azimutal e nem inclinação do telhado, tá? Essas são as informações para obtenção da irradiação global. Na próxima aula, a gente vai ajustar essa irradiação para casa, exatamente para a casa do nosso cliente, tá bom? Então, esse é o canal da CEATEC, nosso curso básico de energia solar. Esse aqui são os nossos dados de contato. E nós temos a planilha EAD03 disponível no nosso site por um valor bastante baixo, que é apenas R$ 2,50. Vale a pena você baixar e continuar ligado com a gente. Obrigado e até a próxima.